Vou liberar seu microfone. Uhum. Oi, prima. Parece que o pessoal não tá me escutando, não. Eu falei? Tá. Seu áudio tá saindo. Oiê. Olá, professora. Olá, doutora. Boa noite. Oi, tudo bem? Achei que não tava dando pra escutar. Tudo. Boa noite. Uhum, tá ficando mexendo. Carol, seu áudio tá desligado. Eu não sei se a Carol tava falando com a gente ou se ela tá. Não, nossa, gente, eu tô doida. Nossa, agora que eu vi, eu abri só a câmera. Eu vou fazer uma pequena apresentação, doutora sua, para a gente poder começar a aula, tá? Obrigada por poder ministrar essa aula hoje para a Imagina. gente. Essa é a doutora Érica Tavares. Ela é formada em medicina na Universidade Federal de Tocantins, no ano de 2017, e fez residência em neurologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E ela também fez fellow em cefaleia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E também fez no Hospital de Luz em Lisboa. Ela também é membro da Academia Brasileira de Neurologia e membro também da Sociedade Brasileira de Cefaleia e também da Internacional Headache Society. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Já tá todo mundo? Vocês querem esperar mais um pouco? Tá, vou só acessar aqui. Eu acho que agora tá basicamente todo mundo já. Então, beleza. É surpresa. Então, vamos. Pode começar, doutor. Você tá aqui. Uhum. Tem que slide. Pronto. Isso. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Uhum. Só que ficou. Ficou Só parecendo. que ela ficou pequena. Ah, ficou pequeno. Peraí. Peraí. Deixa eu. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aí eu coloquei maior aqui, ver se tá maior para todo mundo. Peraí, vamos tentar. E aí? Agora tá. Agora foi. Uhum. Ah, então tá jóia. Uhum. Um pouquinho, peraí. Pode fechar. O Carlos, meu marido tá me ajudando aqui. Aí deu certo. Então vamos lá. Agora tá perfeito. Então tá jóia, gente. Então, assim, eu fiz um apanhado geral sobre migrânia. Então, eu vou falar tanto sobre epidemia, diagnóstico, um pouco da fisiopatologia, do tratamento. Se vocês tiverem dúvida ali ao longo da apresentação, pode abrir o microfone, porque eu acho que eu não consigo ver, tipo, se alguém levantar a mãozinha, sabe? Eu também, se vocês preferirem perguntar no final, mas pode me interromper, sem problema, se tiver alguma dúvida e tudo. Então, os objetivos da aula, né? Acho que o principal, assim, compreender o que é, né? Tipo assim, de uma forma, vamos dizer, simplificada, enxaqueca, que é um distúrbio cerebral cíclico, ou seja, é uma doença de origem neurológica mesmo, crônica, de base genética, né, complexa, porque tem a interação ali com a epigenética, e que ela resulta de um processamento sensorial disfuncional e também da desregulação dos mecanismos homeostáticos do nosso organismo. E cíclico porque ela tem uma recorrência mesmo, né? Ela tem a própria característica da doença. E ela tem ela vai se modificando ao longo da vida da pessoa, assim. Então, entender as manifestações clínicas de cada fase, como realizar o diagnóstico e as intervenções e tratamento, tanto agudo como profilático. Vamos lá para o roteiro, começando pela epidemiologia. A enxaqueca, então, né, é uma doença crônica que muitas vezes, realmente, ela vai acompanhar a pessoa até o resto da vida. Tipo, eu tenho pacientinha, né, de 80 e poucos anos, que ainda tem enxaqueca. Geralmente, ela melhora muito após a menopausa. Tem muitas mulheres que têm remissão, né, que deixa de ter crises, mas não tem como a gente determinar isso, sabe? Então, assim, por isso, muitas vezes ela vai ser vitalícia mesmo. Ou pelo menos acompanhar a pessoa por, né, uma fase bem longa da vida dela. Ela afeta mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo, tem uma prevalência ali nos homens de mais ou menos 8%, mulheres varia entre 18% a 20%, e pegando toda a população mundial, dá 15% de toda a população mundial.
sendo que essa proporção é de 3 mulheres para cada um homem. Ela pode acontecer em qualquer idade. Inclusive, hoje eu atendi uma menininha de 5 anos de idade que ela tem crises tão intensas, gente, que ela ficou 3 dias internada porque não melhorava com nada. Eu fiquei chocada, tadinha. 2 vezes ela ficou internada por conta de crise de enxaqueca com 5 anos de idade. Isso eu nunca tinha visto nessa gravidade, assim. Mas ela pode começar desde a infância mesmo, pode começar na menopausa, ali no climatério. Tem algumas mulheres que começam nessa fase. Lógico que a gente vai ter que investigar, né? Descartar a causa secundária, que não é típico, né? O pico de incidência ali geralmente é por volta dos 20, 24 anos, que é um adulto bem jovem. E o aumento da prevalência, né? Ou seja, aquele maior grupo, né, de pessoas acometidas vai começar ali na menarca. Então, na adolescência, pico de incidência por volta dos 20 a 34. Sim, a maior prevalência por volta dos 35 ao 39, depois vai diminuindo, ali que eu comentei, né? Geralmente ela vai reduzindo até a menopausa ali, após o último período menstrual. Na faixa ali dos 30 anos, mais ou menos 30% das mulheres vão ser acometidas por enxaqueca. E, de acordo com o Global Burden of Diseases, ela é a primeira causa de anos vividos com incapacidade. Eles têm um ranking lá de doenças que causam isso, e para mulheres em idade reprodutiva é a primeira causa. Pela incapacidade laboral, familiar, né? Pela forma como afeta também o contexto social da mulher. Então, aqui só um gráfico da prevalência, ali mais ou menos até vamos dizer, mais ou menos até os 10 anos de idade, um pouco antes, na verdade, a prevalência homem e mulher é quase a mesma. Ali na infância é muito parecida as taxas. E ali, quando vem a menarca da menina, quando ela começa a entrar na puberdade, na verdade, essa prevalência já vai se afastando, então já começa a ser bem diferente ali, né, da mulher para o homem, que aí atingindo essa proporção ali de 3 para 1. E o pico da prevalência ali realmente na faixa dos 30 e poucos, né, dos 30 aos 35 anos, e ela vai caindo, mas ela pode, né, realmente acompanhar a pessoa ali para o resto da vida mesmo. Agora um pouco da fisiopatologia. A frequência, né, das crises, vai ter uma alta variabilidade, né, tem paciente que vai ter crises diárias, tem outros pacientes que vão ter muito esporadicamente, que às vezes nunca vai receber um diagnóstico de enxaqueca, porque a pessoa só acha que tem uma dor de cabeça muito forte de vez em quando. Ela pode durar de 4 horas até 3 dias, em crianças costuma ser mais rápido. Geralmente durar umas 2 horas, mas isso não é bem vamos dizer, um padrão, assim, né, rígido. A migrânia crônica, ela afeta mais ou menos cerca de 5% dos pacientes, que é quando o paciente apresenta mais do que 15 dias de dor por mês. Os fatores de risco que a gente tem para o paciente chegar, né, chegar a desenvolver uma migrânia crônica é uma cefaleia que já com alta frequência, tratamentos de crises ineficazes, né, aquele paciente que tem que ficar tomando vários analgésicos por dia, crises muito incapacitantes e outras comorbidades, como obesidade, ansiedade, síndrome de dor crônica, transtornos psiquiátricos, alodinia, que é um sinal de sensibilização central. E as comorbidades, assim, mais prevalentes com a enxaqueca, que a gente mais vê essa associação, a epilepsia tem bastante, transtornos ali de humor, como depressão e ansiedade também bem comum, endometriose e síndrome de dores crônicas, como dor pélvica crônica, síndrome de intestino irritável, fibromialgia, né, doenças reumatológicas, também tem uma alta prevalência. Vou comentar um pouco sobre as fases da migrânia. Hoje são reconhecidas 4 fases, embora nem todos os pacientes apresentem elas bem marcadas, né? A primeira fase, que é a fase prodrômica ou premonitória, mais ou menos está presente em 80% das pessoas. Ela mostra, assim, ela é um reflexo da ativação hipotalâmica já desde antes da fase de dor de cabeça. E muitos dos sintomas dessa fase premonitória, as pessoas às vezes percebem de uma forma errada, como se fosse um gatilho, sendo que na verdade já é um sintoma da própria crise que já iniciou. Só não está ainda na fase de cefaleia, né? Os mais comuns ali, bocejo, geralmente é um dos mais percebidos assim pelos pacientes. Uma rigidez cervical, então isso é bem relatado, o paciente começa a sentir o pescoço rígido, e aí depois de um tempo a crise começa. Uma sensibilidade maior a estímulos
sensoriais, né, como luz, barulho, um cansaço maior, uma irritabilidade, aumento da diurese, aumento da sede, dificuldade de concentração e desejos por alimentos, principalmente por doces. Aí que vem um mito, né, que existe acerca do chocolate, se ele realmente é um gatilho ou não, mas nos últimos estudos aqui mostra que, na verdade, essa necessidade do doce já seria um dos sintomas da fase premonitória. E como o chocolate acaba sendo preferido por muitas mulheres, né, a pessoa vai lá, come um monte de chocolate, tem a crise depois e acaba culpando o chocolate, mas na verdade era um reflexo dessa avidez do sintoma da fase prodrómica. A aura. Ela afeta mais ou menos 20 a 25% das pessoas com enxaqueca, então é uma porcentagem ali, né, bem menor do que o dos 80% da fase premonitória, ainda bem, né? Ela é um conjunto de sintomas neurológicos que vão ter uma localização bem definida. Eles surgem de maneira gradual. A gente brinca que a aura é preguiçosa, ela não é uma coisa rápida e não súbita. Então, assim, além da aura, existem outros fenômenos visuais associados com enxaqueca. Às vezes o paciente fala, minha visão embaça um pouco, às vezes eu vejo alguma coisa, uns brilhinhos e tal, mas, eu olho, já passou logo. Não tem como ser aura. A aura, ela começa de uma forma bem lenta, a evolução tem que ser de pelo menos 5 minutos e dura pelo menos a média, né? Pelo menos uns 15, 20 minutos. Pode durar até 1 hora, mas geralmente os pacientes relatam ali 20 minutos, 30 minutos, às vezes que fica com a visão, com aquela alteração. A visão é o sintoma mais comum, né? Quem tem aura, 80% deles vai ter alteração visual, mas pode ter também alteração de sensibilidade, que geralmente é uma parestesia na mão. E aí, geralmente, ela começa mais como mão direita, e aí ela vai subindo e chega a cometer a região oral, aqui, boca e perioral, aqui, assim. E também a fala, que é como se fosse uma afasia. O paciente não chega a ficar sem falar, mas ele tem dificuldade, ele raciocina, né? Ele consegue pensar na palavra, mas tem dificuldade de falar. Ou às vezes pensa numa coisa e fala outra palavra, às vezes fala enrolado, tem gente que tem dificuldade para escrever, justamente por esse acometimento da linguagem. Sim, e são sintomas totalmente reversíveis, né? Não tinha comentado ainda. E o mais comum é eles começarem antes, é o mais clássico, e alguns pacientes às vezes têm junto mesmo com a dor de cabeça. E cada sintoma, né, pode ter essa duração ali de até 60 minutos. Então, se o paciente tem alteração visual, sensitiva e de fala, às vezes ele pode ter 30 minutos de alteração visual, depois mais 30 minutos de parestesia, depois alteração da fala e tudo. Tem a motora também, né, que é enxaqueca hemiplégica, que é uma entidade separada, que é mais raro. Mas cada sintoma pode ter essa duração. E eles não ocorrem de forma concomitante. Geralmente, como ela é uma alteração na repolarização, né, uma onda de despolarização, que ela começa na região occipital, então por isso a parte visual, né, o sintoma visual é o mais acometido, mas se ela consegue, né, vamos dizer assim, escalar, né, e chegar até a região temporal ali, aí vai tendo os outros sintomas né, sensibilidade, fala e tudo. E a fase da cefaleia, que é a fase mais conhecida, né, ela é caracterizada por uma dor de cabeça que ela vai ser sempre, pelo menos, moderada. Se não for tratada, ela vai evoluir realmente para uma dor muito intensa. Ela é unilateral em 60% dos casos, né? Mas não é obrigatoriamente unilateral. A gente tem aquela enxaqueca clássica, né? Ser unilateral, ser uma dor intensa, uma dor pulsátil, mas às vezes ela vai ser uma dor em pressão, ela pode ser bilateral, mas ela vai ter características, o que diferencia ela, né? Por exemplo, de uma cefaleia tensional ou de uma trigêmino autonômica, né? É uma cefaleia de duração prolongada, então ela dura no mínimo ali 4 horas. Isso pensando num cenário de não medicada, né? De 4 horas até 3 dias, ela tem essa característica ali de ser uma dor pelo menos moderada, né? E se não tratada, realmente evolui. E ela vai ter outros sintomas associados. Sempre tem que ter. O paciente pode, às vezes, nunca ter vomitado na vida, mas ele fica nauseado. Ou nem que ele não fique com náusea, mas ele fala, olha, eu não consigo comer. Então, às vezes, não chega a ser uma náusea óbvia, assim, né? Clara, mas o paciente não consegue comer enquanto tá com aquela dor. Ou ele vai ter uma sensibilidade aumentada com luz, com barulho, com cheiros, né? E não é uma coisa assim, eu tenho que ir me trancar num quarto escuro, não é? Às vezes o extremo, né? Às vezes o paciente fala, não, a luz começa a me incomodar,
fica ruim para eu olhar, então eu quero sair de um ambiente muito luminoso, então tem essa variabilidade, assim, individual, né? Tem pacientes que têm, às vezes, uma osmofobia que chama muito mais atenção do que uma fotofobia ou do que uma fonofobia. E esse agravamento pelo esforço físico, que não necessariamente é tipo, a pessoa tem que fazer um exercício físico, mas sei lá, ela vai andar, às vezes, um quarteirão, ela vai subir um lance de escada a mais, ela vai fazer uma coisa um pouco mais agitada, às vezes mesmo andar, às vezes a dor tá muito intenso, o paciente fala que só de andar parece que aquilo ali já aumenta, né? Mas se for um esforço físico ali mesmo da rotina, ela piora, por isso que a pessoa tende a ficar quietinha, né? Muita gente, né, quando pode, deita e tudo, se afasta. E sempre, sempre, né? Não é só dor de cabeça, ela vai ter que ter algum sintoma associado ali junto. Aqui um pouco da fisiopatologia. Por que que a enxaqueca é tão complexa, né? São muitos sistemas associados, assim, né? Pra gente ter essa percepção de dor. Então, ele é um cérebro que ele é desregulado, é como se fosse um cérebro que ele é hiperreativo, tanto aos estímulos internos, né, do nosso organismo, como, por exemplo, sono, fome, alterações metabólicas, dor, como estímulos sensoriais. Então, por exemplo, se o paciente passa um dia no sol, na praia, ou sei lá, sente um cheiro muito forte, sei lá, teve um estresse emocional, ou seja, um estresse físico, sei lá, né, ficou doente, alguma coisa assim, o cérebro interpreta isso de uma forma anômala, ou seja, ele valoriza aquele sintoma ali, e acaba, o tálamo e o córtex, né, principalmente, tem essa percepção errada e amplificando aquilo ali como um sintoma doloroso, né, acabando gerando uma dor. Então, ela é uma doença, assim, que a origem da dor tem tanto a parte vascular, porque ocorre realmente, né, vasodilatação, como a parte que a gente chama de neurosensitiva, de realmente, como se fosse uma inflamação, realmente, das estruturas neurais ali. O principal sistema, né, associado, vamos ver se aqui, sim. Tem os aferentes trigêmeos, né, que a gente vai pegar aqui, né, dos ramos do trigêmeo aqui, né, da região frontal, lateral, auriculotemporal, supratropical, supraorbital, que vão trazer os inputs sensitivos dessa região, que são os neurônios de primeira ordem, e também aqui os nervos occipitais, né, que são os aferentes do sistema trigêmeo cervical. São os aferentes cervicais do gânglio da raiz dorsal. Então, eles vão pegar esses inputs sensitivos, fazer uma sinapse lá no tronco cerebral, que são com os neurônios ali de segunda ordem. Dali do tronco, ele passa para o tálamo e passa para o córtex. Além disso, a gente vai ter ali justamente no tronco cerebral, né? Onde ele faz essa modulação sensorial. E tem ativação também, além dessa parte ali, né, dos inputs aqui dos ramos do trigêmeo e da região cervical, tem a ativação dos nossos receptores meníngeos, que também são inervados ali pelo trigêmeo. Com isso, que é o que inerva, por exemplo, a dura mater, que inerva os nossos vasos da meninge. Com isso, tem a liberação de moléculas inflamatórias, como o polipeptídeo, ali, PACAP, que também é reconhecido, glutamato, serotonina, óxido nítrico, e aí essas moléculas vão fazer tipo uma neuroinflamação, é a parte neurogênica, assim, né, vamos dizer, da crise. E o tronco cerebral em si vai trazer outros sintomas, como o desconforto na região do pescoço, o tálamo ali vai trazer os sintomas autonômicos, como, por exemplo, o enjoo, ali às vezes tem paciente que pode ter sintoma autonômico associado, que a gente vê mais nas trigêmeo autonômicas, né? Mas tem paciente que às vezes tem lacrimejamento, tem congestão nasal ou secreção nasal, miose. Então, por isso que quando a gente pensa num tratamento da enxaqueca, a gente tá pensando em uma dessas áreas, né? A gente vai tentar, por exemplo, a crise, né? A gente usa um triptano que faz uma vasoconstrição. Quando a gente usa um antidepressivo, a gente está olhando ali, né, direcionado em relação à serotonina. Se a gente usa um anticorpo monoclonal, a gente está olhando para o CGRP. Então, assim, cada um dos tratamentos vai estar pensando em abordar uma dessas vertentes ali da enxaqueca da crise.
Por isso ela é uma doença de tão difícil tratamento. Às vezes você aborda uma frente, mas outra frente continua ainda recebendo os estímulos, os inputs sensitivos e continua transmitindo para o cérebro, né? Então, resumindo, a crise da dor, ela resulta dessa disfunção da conectividade do hipotálamo com o tronco cerebral. E essa interpretação, né? Essa hiperativação no cérebro que é muito reativa aos estímulos. Opa, vai. Opa, aí foi. A fase pós-drômica, né? Ou também conhecida como se fosse uma fase de ressaca, assim, da enxaqueca. Tem paciente que é bem comum também os pacientes terem ali, mas tem pessoa que às vezes não apresenta, às vezes no dia, né, tipo, terminou a crise, no dia seguinte está bem, mas a grande maioria vai apresentar algum desses sintomas. É como se fosse uma ressaca mesmo. Um cansaço muito maior, uma sonolência, às vezes uma irritabilidade, ainda permanece às vezes com sintomas cognitivos, como dificuldade de se concentrar, que geralmente duram um dia. Às vezes tem paciente para algumas pessoas dura 2 dias, mas geralmente é um dia e aí sim acaba. Então, assim, se a gente for pensar desde a fase premonitória até o pós-dromo, tipo, a fase de dor pode durar até 3 dias, tá? O pródromo começa 2 dias antes, e às vezes o pós-dromo pode durar 2 dias, então o paciente fica praticamente 6 dias com dor, quase uma semana toda numa crise, né? Mas às vezes, mesmo se a pessoa tem 2 crises no mês, dependendo de quantos dias ela fica com a dor, já é uma coisa que impacta muito na rotina dela e tudo, né? Então, agora indo para o diagnóstico. Até aqui tem alguma pergunta? Posso seguir? Acho que sim. Então, diagnóstico. Existe como se fosse uma enciclopédia de cefaleias, que é o ICHD-3 ali, que é a classificação internacional de cefaleias. A última foi o 3, a última edição. E conforme nessa classificação, a gente vai ter os critérios. Não era uma possibilidade. A gente vai ter os critérios para a gente diagnosticar enxaqueca. A gente só realmente pode firmar um diagnóstico de enxaqueca depois que a pessoa tiver 5 crises. Então, se ela teve, né, sei lá, 1 ou 2, ela vai ficar como uma enxaqueca provável, mas a gente ainda, né, realmente só bate o martelo ali depois que a pessoa tiver 5 crises. Aquelas características que eu comentei anteriormente. Tem que ter essa duração prolongada, então tem que durar pelo menos de 4 a 72 horas. E dentre as características que a gente comentou, ela tem que ter pelo menos 2. Então, por isso que às vezes o paciente pode ter sim uma dor que é da cabeça toda, ou sei lá, uma dor que é bilateral, ou pode ter uma dor que é em pressão ou em peso, mas mas é uma dor que é muito forte, ou é uma dor que evita, né, que faz com que ele piore com o exercício, ou evite atividades. E dessa forma preenche 2 critérios, né? Se for clássica, vai ali pegar todos, né? E além disso, tem que ter um desses grupos de sintomas. Ou a pessoa vai ter que ter náusea e ou vômito, ou foto e fonofobia. Pode ser os 2 juntos também, né? Mas assim, não precisa ser os 2 grupos de sintomas, tem que ter pelo menos um deles. E descartar outro diagnóstico, né? Não ser. A diferença da aura, né? Ela vai ter essas mesmas características aqui, da fase de cefaleia em si, só que além da fase de cefaleia, a pessoa vai apresentar os sintomas neurológicos ali, né, transitórios. Que são plenamente reversíveis, né? Então, pode ser visual, né, sensitiva, fala, motor. Tem também a aura de tronco, que também é uma entidade, é um subtipo separado de enxaqueca. E a retiniana, que é quando o paciente tem alteração real, que é diferente da visual, que é quando o paciente tem alteração só realmente em um dos olhos. Quando é aura visual, ele vai ter alteração em todo o campo visual mesmo. Né, nos dois, assim, né? Começa em um campo visual, mas acaba progredindo para os dois. E sim, ali, e pelo menos para ser uma aura mesmo, né? Tem que ter pelo menos 3 das seguintes características. Ele tem que ter um início bem gradual. Se o paciente tem mais do que ou outros sintomas, né? Eles vão ocorrer em sucessão. Cada sintoma pode ter essa duração de 5 a 60 minutos. Ao menos um deles, né? Vai ser unilateral, como por exemplo a alteração sensitiva e tudo. Um sintoma positivo, que por exemplo, quando o paciente tem alteração visual, ele pode ter tanto sintoma negativo, que é quando ele perde a visão, por exemplo, uma hemenopsia, ou ele tem um escotoma, né? Ou ele pode ter sintomas positivos, que é quando tem cintilações,
que são os brilhinhos, né? Então tem que ter pelo menos um sintoma positivo, mas dessas 6 ele tem que cumprir 3. E depois ela vai ter que ser seguida pela cefaleia, né? Junto ou após 1 hora no máximo. A diferença para a gente falar quando é uma enxaqueca crônica é quando o paciente tem pelo menos 15 dias de dor por mês, e desses 15 dias que ele tem, pelo menos 8 dos dias ele tem que ter características que se enquadram em enxaqueca. Porque quando o paciente evolui para um quadro de enxaqueca crônica, devido à sensibilização central, né, o cérebro fica, em vez de ele ajudar a reduzir a dor, na verdade, é como se ele colocasse mais fogo na fogueira. E aí ele faz com que cada vez que você tem mais dor, você tenha isso, estimule a ter mais dor. A cefaleia vai perdendo a característica clássica dela de migrânia. Então, ele vai ficando com uma cara de cefaleia tensional. Uma dor que é constante, que é difusa, que não é pulsante. Às vezes o paciente perde os sintomas associados, geralmente perde sintomas associados. Mas pelo menos 8 dias ali ele tem que ter alguma característica que a gente, né, lembra ali. Não, é uma enxaqueca mesmo que evoluiu para uma enxaqueca crônica. Que é mais difícil de tratar, né? Ela tem, na parte ali de tratamento preventivo, também tem as medicações que são preferidas para enxaqueca crônica, diferente para episódica, que é mais simples de tratar, mais fácil de tratar. E agora o manejo. Então, a gente tem a parte do manejo não medicamentoso, que também é importante que o paciente faça, né? Que ele tenha que ele adote alguma dessas medidas, e o tratamento medicamentoso mesmo. Então, do não medicamentoso, quando a gente fala em manejo não medicamentoso, tem o que a gente recomenda como se fosse parte do preventivo, que é o que? Ter um estilo de vida saudável. Então, rotina é muito importante, ter horários para alimentação, né, horários regulares, uma rotina de sono, ou seja, não variar demais. Privação de sono costuma ser um gatilho comumente conhecido. Atividade física regular, né, no mínimo ali 40 minutos 3 vezes por semana. Manejo de estresse, neuroestimulação pode ser também uma forma de tratamento não medicamentoso, né, que através, por exemplo, de TENS, né, ou de aparelhos como eletroestimulação elétrica, estimulação elétrica, e cuidar com o consumo de cafeína. Então, a gente recomenda-se que a pessoa não ultrapasse mais ou menos 80 miligramas por dia, pois acima de 200 ele pode ter uma cefaleia pela abstinência da cafeína. Então, às vezes tem gente que toma café de segunda a sexta, chega sábado e domingo, não toma, e aí tem uma dor, não chega a ser uma crise de enxaqueca, mas tem uma dor, uma cefaleia pela falta da cafeína, pelo hábito ali, né? Realmente como se fosse um vício, uma dependência realmente que criasse no organismo. E é bem importante fazer o diário de cefaleia, para a pessoa mesmo ter um acompanhamento, sabe? Conseguir acompanhar a enxaqueca dela, ver como é que tá evoluindo, quando perceber que tá piorando, já agir, já procurar logo, né, um acompanhamento. Então, embora, né, não seja uma pessoa que esteja fazendo nenhum tipo de tratamento, fazer esse acompanhamento para realmente saber a frequência das crises e ficar atento quando perceber que está aumentando é bem importante. Além disso, né, eu tenho os gatilhos, né? A parte dos gatilhos para enxaqueca é uma parte bem controversa, assim, na literatura, pois tem o que a gente sabe que realmente implica, não necessariamente implica, né? Mas facilita a crise, ou pode agravar uma dor, né? Então, o que é mais realmente relatado pelos pacientes é um estresse emocional, mais ou menos é o principal fator, mais ou menos 80%. A parte hormonal conta muito, impacta muito nas mulheres, então o ciclo menstrual é muito, muito comum, muito prevalente ali, né? 65% das mulheres vão ter essa piora no ciclo menstrual. O jejum prolongado, então ficar muitas horas sem se alimentar. Às vezes mudanças bruscas de tempo, privação de sono ou dormir também muito mais do que a pessoa geralmente dorme. Tem também por exemplo, outros gatilhos como cheiro, bebida alcoólica, só que isso é muito individual. Então, assim, por exemplo, a parte dos alimentos, né? Que antigamente tinha muito mais isso da dieta, da enxaqueca e dos alimentos proibidos, tudo que é uma coisa que, graças a Deus, cada vez mais vem caindo por terra.
porque isso é muito individual. E aí você coloca o foco da pessoa numa parte que gerando uma ansiedade, uma coisa assim muito maior, amplificando, gerando um problema em cima de uma coisa que não é problema, por conta de uma lista de alimentos proibidos que às vezes para aquela pessoa ali não vai fazer sentido nada daquilo. O que realmente é importante é a pessoa prezar por um estilo de vida saudável, por ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, fazer exercício, cuidar do sono, manejo de estresse, tudo. E cuidar com o que a gente sabe que faz mal pro organismo, assim, né? Mas não entrar naquela noia ali de alimentos proibidos e tal. O que que dá para fazer de não medicamentoso na crise, né? Dormir é terapêutico para muitas pessoas, principalmente para criança. Para adultos já é mais difícil, mas para alguns funciona, mas para criança é muito bom. Hidratar, então assim, por mais que às vezes a pessoa esteja enjoada, né, não conseguir comer, mas não deixar de hidratar. Compressas frias, né? Tem uns óculos, tem uma touca também gelada. Isso ajuda, dá um conforto. Não é que, né, tem um efeito analgésico assim, mas ele alivia, porque realmente a dor pulsante ele incomoda bastante. Se o paciente conseguir fazer uma respiração guiada, né, uma meditação, são todas medidas que auxiliam ali no momento da crise, né? E de em relação à medicação. Falando agora sobre tratamento agudo, né? Uma das principais informações, assim, mais chave mesmo, é a pessoa se medicar precocemente. Então, às vezes a pessoa, eu vou esperar para ver para que lado que essa dor vai. Se vai ficar forte mesmo, se eu vou precisar tomar, não sei o quê. E aí, na hora que a pessoa, ela tá esperando 2 horas, a dor já tá muito intensa, vai tomar um remédio, a medicação já não vai ter feito, vai fazer o mesmo efeito, porque já vai ter amplificado ali naquela parte, né, da fisiopatologia que eu expliquei, ou seja, já vai ter migrado, e é muito mais difícil você abordar uma crise que já teve liberação ali da ativação do tronco, do tálamo, do córtex, liberação dos neuropeptídeos ali, do que uma crise que recém iniciou. Fazer uma dose mais potente no início, às vezes a pessoa fica com dó. Vou tomar só uma dipirona aqui, vamos falar, uma dipirona de 1 grama. Mas sabe que não funciona, sabe que ela vai ter que depois tomar mais tarde alguma outra coisa a mais. E aí, quando ela fica mais tempo com dor, ela não tem uma resolução, e depois o remédio, o segundo ali que ela vai tomar, o terceiro, funciona bem menos do que se ela já tivesse tomado dipirona com um anti-inflamatório lá no começo, por exemplo. Escolher as vias de administração, então, se é um paciente que tem uma crise muito intensa ou que já começa logo vomitando, melhor fazer uma medicação parenteral. Evitar o uso de analgésicos, né, porque pode acabar evoluindo para uma complicação, né, uma cefaleia por uso excessivos. E cuidar também, né, com triptanos, uso excessivo de medicações para tratamento agudo, pois pode aumentar a frequência das crises. Então, em crises leves a moderadas, né, que o paciente não tem náuseas ou vômitos, os guidelines orientam começar, né? Existe, né, uma escada ali um pouco que a gente vai subindo, né? De gravidade ali, de intensidade do tratamento. E é recomendado tem muito paciente que funciona, que fica bem tratando a crise só com anti-inflamatório, por exemplo, celecoxib, que é mais utilizado, naproxeno também são mais utilizados. Aqui no Brasil a gente não tem tanto hábito de usar aspirina em dose alta, né? Coisa que nos Estados Unidos, lá fora no exterior, eles fazem mais. Mas naproxeno, o cetorolac, que é o Toragesic, que funciona bem, mas tem que ser uma dose mais alta. Não adianta a pessoa tomar só um comprimido de Toragesic, não vai funcionar mesmo. E o celecoxib são os que a gente mais usa. E de analgésico, às vezes associar, né, fazer uma associação de anti-inflamatório com uma dipirona 1 grama, com um paracetamol. E se tiver náuseas, associar algum antiemético oral. Por exemplo, um domperidona ou uma ondansetrona. Os triptanos que a gente tem disponível no Brasil. Isso aqui, na verdade, até faltou um, tá desatualizado. A gente tem o naratriptano, que é um dos menos potentes, porque ele demora muito para fazer efeito. Ele demora mais ou menos umas 2 horas. Funciona para muita gente, é feliz com ele, né? Satisfeito com ele, mas ele demora demais para agir. O Maxalt e o Sumax, eles são praticamente equivalentes em relação à potência de efeito e rapidez também, de mais ou menos meia hora, 1 hora no máximo, e eles podem ser repetidos com 2 horas. O risatriptano, máximo 30 miligramas por dia, o máximo, dose máxima de 200 miligramas por dia. E o Sumax é o único dos triptanos que tem
administração parenteral, a seringa subcutânea que o paciente mesmo se aplica, não precisa ir no hospital, não sei se né, vocês sabem ou não. Ele compra ali na farmácia, tem alguns pacientes que eu já sempre que tem crises muito fortes, falam, "Olha, tem uma seringuinha do Sumax na sua casa, ali na cabeceira da cama, que não faz mal a ninguém, se precisar, já tá ali na mão. Ela vem prontinha, então é bem simples, né? Só, lógico, uma pessoa que tem rompimento, mas basta tirar ali e se aplicar. O spray a gente não tem mais, já teve, mas agora não tem mais. E o zolmitriptano também, que é uma outra opção. E ano passado chegou o L-triptano, que ele é considerado, dependendo do guideline, um pouco superior ao Sumax e ao Giza, porque ele evita mais a recorrência de crises do que o Suma e o rizatriptano. E o zolmitriptano ele é um dos que age mais rapidamente, mas aqui no Brasil ele tá praticamente, quase não se acha ele mais para vender, sabe? Eu acho que ele não saiu de linha ainda, se não me engano, mas é muito difícil de achar. A gente acaba usando mais o Sumax e o Riz ou o L-triptano ali. Sim, esses analgésicos combinados, que às vezes que tem muito ali no balcão da farmácia, né? Dor e enxaqueca, enxaque, não sei o que, todos, geralmente eles têm uma combinação de analgésico com anti-inflamatórios, às vezes tem junto, tem ergotamina, tem relaxante muscular, tem cafeína junto, então assim, é uma salada de coisa, e tudo em doses. Paracetamol, geralmente 300 miligramas, aí cafeína, 30 e poucos, o outro é o 50. Então, assim, são tudo em doses que geralmente não são assim, eficazes, geralmente doses mais baixas do que se a gente usasse 2 daqueles, por exemplo, um analgésico, um anti-inflamatório, com doses ideais, sabe, para tratar. E além do que, por eles conterem ergotamina e cafeína, eles têm um risco muito maior de gerar uma dependência no organismo e acaba evoluindo ali para uma cefaleia por uso excessivo. Se o paciente tipo, né, tem muito vômito, não vai adiantar ele tomar um comprimido, né, porque não vai parar na barriga, preferir a via parenteral. E o tratamento profilático, né? Por que que a gente vai fazer? Principalmente, né, pensando em melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque realmente a enxaqueca pode ser incapacitante para muitos, né, atrapalhando tanto a parte de lazer como a parte laboral e para prevenir a progressão para uma enxaqueca crônica. Para quem que a gente vai fazer? Isso é muito individualizado, assim, também, mas para paciente, assim, né, pensando num padrão, pelo menos 4 crises por mês, mas mesmo naqueles que às vezes têm menos crises, ou é uma crise que dura muitos dias, ele tem a crise dura 3 dias, mas ele tem 3 por mês, já são 9 dias por mês com dor, né? 9 dias, às vezes, que ele tem, desses dias ele tem que faltar no trabalho, ou tem o seu desempenho diminuído, não consegue ir para a escola, não vai para a faculdade. Então, é uma coisa que a gente considera. Crises que também não resolvem com tratamento agudo, né? Que o paciente fica ali morrendo de dor e não tem nada que melhore a dor dele. Ou que tem tem paciente que tem muitos efeitos colaterais com os triptanos ali, então cada situação, né? Por exemplo, essa menininha de 5 aninhos que eu comentei com vocês, ela teve até hoje 2 crises só na vida, assim, horríveis, mas as 2 ela precisou internar. Tipo assim, foi bem espaçado. Ela teve uma em maio, agora teve uma na semana passada. Mas assim, como é que você não vai fazer um preventivo para uma criança dessa, sabe? Para ela, daqui a pouco, sei lá, que seja daqui 3 ou 4 meses, ela ter que internar de novo, porque não melhora nada, tadinho. Então, você realmente tem que individualizar, mas sempre pensando na qualidade de vida do paciente. E a gente sempre começa na menor dose eficaz, né? Vai aumentando aos poucos. Considerar comorbidade, se um paciente que tem insônia, escolher uma medicação que dá uma sonolência, se ele tem uma fibromialgia, alguma coisa que trata dor crônica junto. É ideal ali se esperar pelo menos, assim, pra gente falar que um tratamento não funcionou, usar pelo menos 3 meses, antes da gente já trocar, né? Sem falar que realmente não funcionou, tem que ter usado 3 meses numa dose eficaz, uma dose né, ideal. Considerar sempre, né, como ela é muito prevalente em mulheres em idade reprodutiva, se a paciente tem plano de gestar, se faz uso de anticoncepcional, né, na paciente que tem aura, a gente não usa anticoncepcional combinado e tudo. Fazer um acompanhamento, lógico, né, junto. E o que esperar, né? Redução da frequência das crises, principalmente, é um parâmetro que a gente acompanha muito. Mas, além disso, as crises vão ser mais leves, elas vão ter uma duração menor, elas vão tratar mais facilmente com a medicação abortiva, elas vão passar mais rápido, né? Então, assim, são vários parâmetros que a gente avalia nessa resposta.
E o que não esperar, não tem como a gente prometer a cura. Não existe nenhum remédio que cura a enxaqueca ainda, né? Não foi descoberto. Embora tem pacientes que às vezes com tratamento preventivo fica muito bem sem ter crise nenhuma, não é uma garantia, não tem como, né? Não tem como a gente prometer isso. E também não é uma coisa do dia para a noite, né? Tem ali pelo menos de 2 semanas para frente, 3 semanas para frente, o paciente começar a notar ali alguma diferença mesmo, né? Na medicação. A gente tem várias medicações orais, tem os beta-bloqueadores, que são bem, né, bem usados, são primeira linha, tem os antidepressivos, tem anticonvulsivantes também que a gente usa menos, né, porque acabam tendo mais efeitos colaterais, menos em mulheres, pelo menos. E tem também nutracêuticos, né, como riboflavina, magnésio, betamig, e agora, mais recentemente, as mais atuais, que são os anticorpos monoclonais. Aqui uma tabelinha, eu acho que esse é do contínuo de 2021, se não me engano, mostrando o nível de evidência, né, das medicações. Então, do propanolol ali, propanolol e topiramato são nível A de evidência. O timolol, que a gente não, nem nadolol também a gente não costuma usar aqui no Brasil para enxaqueca, mas o propanolol, metoprolol a gente usa bastante. O divalproato é mais difícil ali por conta do risco de teratogenicidade. A Avenla nível B também. Flunarizina, embora que ele esteja como não, como é que fala? Não determinado, ele é muito usado na infância, adulto jovem, adolescente, e funciona muito bem. Tem também a toxina botulínica, que ela é aprovada só para enxaqueca crônica. E a verapamil também, mas usamos para enxaqueca, a gente usa mais para salvas. E só para comentar um pouquinho dos anticorpos monoclonais, não sei se alguém aqui já ouviu falar. São as primeiras medicações que foram inventadas especificamente para enxaqueca, diferente das outras medicações orais que foram inventadas para outras condições e que a gente viu que funcionava para enxaqueca também. Eles agem contra uma molécula chamada de CGRP, né, que é o gene relacional ao receptor da calcitonina, que é um neuropeptídeo que está encontrado, ele se encontra ali em todo o sistema nervoso central e periférico, e que ele está, vamos dizer assim, ele é a chave da crise da enxaqueca, sabe? Ele é liberado ali após a ativação do sistema trigeminal vascular e é um potente vasodilatador. Então, depois que houve, né, o lançamento ali dos MABs, né, que eles são aqui no Brasil desde 2019, é assim, realmente mudou completamente o tratamento da enxaqueca desde então. A eficácia é muito maior, assim, não tem nem comparação com medicações orais que não são target, né? Mas que não são focadas específica para a patologia da doença, né? E além disso, eles têm uma rapidez de ação, mais ou menos com uma semana a pessoa já percebe diferença, uma eficácia muito robusta. A gente tem nos estudos uma melhora de 50%, com pelo menos 60% dos pacientes. Tem cerca de 15% dos pacientes, mais ou menos, chegam a alcançar 100%, ou seja, ficar praticamente sem crise nenhuma. É muito usado para pacientes, mais usado, né? Mas ele pode ser usado para qualquer condição, mas para pacientes que são resistentes ou refratários, que realmente já fracassaram a mais de 2 ou 4 tratamentos preventivos. Funciona também para aquele paciente que faz uso excessivo de analgésico, controla também as crises menstruais, então, assim, realmente é fantástico, assim, a eficácia dele. É uma aplicação mensal, elas são moléculas grandes, é como se fosse uma caneta de Ozempic, o paciente mesmo também se aplica, compra na farmácia normal e se aplica uma vez por mês, ou tem tem uma formulação que é a cada 3 meses. Ela é super segura, não interage com outros medicamentos, praticamente não tem nenhum efeito colateral. Alguns pacientes têm constipação, mas é difícil. A única questão, né, o preço, ainda é um preço elevado, fica mais ou menos uns R$ 1.300 cada seringa, e ainda não foi liberado na gestação e na amamentação. Se bem que na gestação, tipo assim, tá praticamente para ser liberado, sabe? Que nos estudos que eles fizeram, tipo assim, pessoas que ficaram gestantes durante o uso da medicação não tiveram nenhum problema com isso. Aqui é só um outro gráficozinho do galcanezumab, que é o Ingalit. Opa!
aqui mostrando ali, ó, quem melhorou 50%, pelo menos 59% das pessoas, teve uma redução de 50% no estudo Evolve 1, no Evolve 2, no 62%, e 16% dos pacientes no primeiro estudo e 12% no segundo estudo conseguiram alcançar 100% de melhora. Então, assim, realmente, e ainda uma aplicação por mês, você não tem que tomar um remédio, não tem efeito, né, tem que tomar remédio todos os dias, né? Não tem efeito colateral, é seguro. É realmente, assim, fantástico. É isso, gente. Aqui são as minhas redes sociais, se alguém quiser e-mail, site, alguma coisa, Instagram. E muito obrigada. Deixa eu ver se eu saio, como eu saio. Ai, opa. Cadê? Vocês têm alguma dúvida? Opa, doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo? Eu tenho uma dúvida, meu nome é Wesley, eu sou acadêmico do 5º período, e quando a senhora falou um pouco sobre os tratamentos não farmacológicos, eu fiquei com um pouco de dúvidas sobre a neuroestimulação. Tem alguma contraindicação para o uso da neuroestimulação em relação a pacientes com outras condições neurológicas? Não, assim, para enxaqueca, o que a gente tem de neuroestimulação? Tem deixa eu até. Uma outra aula que eu tinha que eu tinha também mais específico, mas eu tirei que eu falei, não sei se vai ser tão interessante eu comentar isso para os meninos ou não. Mas tem um aparelhinho que ele estimula aqui os nervos trigêmeos, que chama de céfale. Ele é tipo uma tiarazinha que coloca aqui assim. E aí ele é um programa que o paciente ele tem tanto ação aguda como ação preventiva. Ele fica geralmente por 20 minutos. É como se fosse como é que fala? Uma vibraçãozinha ali, mas que estimula a região trigeminal. Tem também. Eu não sei se vocês já viram, tipo. Tem umas bobinas que é como se que a gente usa também, por exemplo, para AVC, usa para transtornos de humor, transtornos psiquiátricos, que é através de ondas eletromagnéticas e que isso também tem alguma eficácia para enxaqueca. Então, são opções que a gente pode usar, por exemplo, para pacientes gestantes, para o paciente que não quer usar medicação nenhuma. Por exemplo, o céfalo ali na gestação é uma bênção, assim, que a mulher fica muito restrita de medicações para ser usada, né? Mas não tem, assim, nenhuma contraindicação com outras comorbidades, assim, não. Perfeito, É muito externo, obrigado. né? Tipo assim, então, como geralmente é um dispositivo, né, que é usado de forma externa, então ele não tem contraindicações. Certo, muito obrigado. Nada, imagina. Eu não sei se foi bom, assim, eu falo um monte, né? Eu começo a falar. Mas espero que vocês tenham aproveitado. Não, professora, foi ótimo. Ô, doutora, desculpa. Foi ótima a aula, foi muito boa mesmo. Muito aprendizado pra gente, viu? Muito É muita obrigada. informação, Alguém né? tem Mas eu mais falei alguma assim, dúvida? gente, eu queria falar de tudo um pouco. Não, mas foi ótimo. A didática foi muito boa. Que bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, doutora, muito obrigado. Nada, De verdade, pela Bom te ver. pelo seu tempo, por compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento, né? Que é muito grande. Foi muito boa a sua aula. Espero que a gente possa se encontrar novamente, que tenha mais aulas ano que vem, e a gente vai entrando em contato com você. A gente pode combinar outros temas também. Perfeito. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau.